mais profundo do que eu pensei. Ser fit é tudo que eu mais quero. O que eu mais quero é estar mais junto a ti, derramar perante ti os meus anseios. Minha oferta nessa hora é a verdade, e te mostrar os meus pequenos sonhos. Ah, Senhor, como dependo de ti para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor, como tu bem queres. Abre o meu coração. Louvar-te é bem mais do que eu mereço. Adorar-te mais profundo do que eu pensei. Ser fit é tudo que eu espero. O que eu mais quero é estar mais junto a ti. Derramar perante ti os meus anseios. Minha oferta nessa hora é a verdade, e te mostrar os meus maiores sonhos. Ah, Senhor, como dependo de ti, para me curar, para me ensinar o caminho
Mateus, capítulo 6, versículo de número 25. Todos acharam, amém? Diz assim: portanto eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas. Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo, que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Até aqui, queridos, vamos orar. Obrigado, Senhor, por essa manhã, pelo dom da vida, a bênção da vida que o Senhor nos deu. Queremos te agradecer por cada família que está aqui conosco nesta manhã, que veio ouvir a tua palavra. Nós, Jesus, precisamos dizer-te que viemos aqui por tua causa, viemos aqui pelo Senhor, viemos aqui porque te amamos, viemos aqui porque precisamos do Senhor, viemos aqui porque necessitamos ouvir a tua voz, viemos aqui porque sem ti nada podemos fazer. Reconhecemos tua soberania, teu amor, tua grandeza e pedimos, Senhor, tua graça e misericórdia nesta hora, e a unção do teu Espírito, abrindo corações, abrindo mentes, abrindo entendimento, que a unção do teu Espírito seja na minha vida que vou falar, e sobre cada pessoa que vai ouvir aqui, para que o Senhor ministre em nossos corações, de uma maneira renovadora, como é a cada dia que chegamos na tua presença. Em nome de Jesus que eu oro, amém, Senhor. Quero hoje conversar, compartilhar com vocês sobre a maior doença dos dias de hoje. É sobre isso que eu quero pregar hoje aqui. Quero falar sobre a doença que mais afeta o ser humano nos nossos dias. Um assunto que Jesus tratou há 2000 anos atrás e hoje, tantos dias depois, tantos anos depois, nós continuamos, os seres humanos, continuam a sofrer da mesma doença, da mesma coisa que Jesus falou há muitos anos atrás. Você chegou até hoje, dia 4 de maio, e em 2014 você já viveu, contando com hoje, 124 dias. Você já viveu em 2014 124 dias. Isso equivale a 33,97% do ano de 2014. Você já viveu quase chegando a 34% do ano de 2014. Ainda vai viver, se Deus assim permitir e queiramos que Ele permita, 241 dias até o final de 2014, há 241 dias.
para você completar o ano de 2014. Eu lhe pergunto, onde você estará no final de 2014? Como estará a sua vida daqui 241 dias? Será que dá para pensar nisso? Será que a gente pensa nisso? Se preocupa com isso? Nesse feriadão agora, de quinta-feira, que muitas pessoas emendaram, dia 1º de maio, fez 20 anos que morreu o Ayrton Senna. Quem aqui viu o Ayrton Senna correr? Deixa eu ver, levanta a mão. Maciçamente toda a igreja. Quantos anos fazem que você viu o Ayrton Senna correr? 20 anos. 20 anos se passaram, não parece, né? O que você fez nesses últimos 20 anos? Porque quando tem algo marcante assim que marca a nossa vida, eu lhe pergunto, o que você fez nos últimos 20 anos? Tem alguns que nem viveram 20 anos ainda. Léo, mas os dias passam, né? Já faz 20 anos que eu me lembro que aquele dia eu faltei na igreja de manhã, a Adriana foi. Nunca mais me esqueço, o Senna morreu, foi sepultado ao lado da minha avó, e eu nunca mais esqueço que no dia 1º de maio de 1994, de manhã eu faltei na igreja, a Adriana foi, e eu liguei para ela avisando que o Senna morreu. Porque eu fiquei em casa vendo a corrida. E ele bateu e morreu, né? E ela foi para a igreja naquele dia. Mas eu quero pregar hoje sobre a maior doença do século, a maior doença dos nossos dias, chamada ansiedade. Esta é a maior doença dos nossos dias. A doença que tem afetado mais pessoas. O que você fez nos últimos 20 anos? Como vai ser o seu futuro? E ela tanto é a maior doença dos nossos dias, se você ler e ver na revista Veja das últimas semanas, você vai ver que o livro mais vendido é um livro do Dr. Augusto Cury chamado Ansiedade. É o livro mais vendido no país hoje. Porque hoje as pessoas vivem diferente de Jesus. E vamos perceber que nós estamos falando de uma doença que já existia nos tempos de Jesus. O que Jesus disse? Não fiquem ansiosos por coisa alguma. Então ele já estava tratando da ansiedade daquele povo há 2000 anos atrás. Jesus morreu entre dois ladrões. Hoje as pessoas vivem entre dois ladrões. Sabe quais? Os remorsos do passado e as preocupações do amanhã. As pessoas vivem entre dois ladrões, martirizadas por remorsos, mágoas, perdas, rancores do passado e preocupações com o amanhã. Porque a ansiedade quanto ao seu futuro, quanto ao seu amanhã, quanto o que vai se dar na sua vida daqui um mês, daqui um ano, daqui 241 dias até o final do ano, ela impede você de duas coisas. A ansiedade impede você de atender às necessidades do seu presente, do hoje, de viver a vida hoje, e de você aprender com os erros, os ensinamentos, as coisas do seu passado. Eu lhe pergunto, você é uma pessoa ansiosa? Você tem sido ansioso ou ansiosa nos últimos dias? Não quero hoje, de maneira alguma, tomar lugar aqui de especialistas na área da psicologia que tratam esse assunto, e não vou fazer a parte de médico aqui, mas o que eu quero hoje é ver como Jesus tratou e ensinou as pessoas a vencerem a ansiedade há 2000 anos atrás, e que é a doença que nós mais sofremos, ou vemos os seres humanos sofrendo hoje. Você é uma pessoa ansiosa? Você é do tipo de gente que vive roendo as unhas? Você é do tipo de gente que vive antecipando problemas? Você tem tomado conta da sua vida preocupações do tipo: onde eu vou morar? Onde meu filho vai estudar?
como é que vai ser o amanhã, como é que eu vou viver, como é que vai ser minha aposentadoria, e se eu ficar doente, e se alguém da minha família ficar doente, e se alguém da minha família morrer? Porque a ansiedade é um mal, é a doença do nosso século, é a doença dos nossos dias. E essa doença atinge homens e mulheres, doutores e analfabetos, ricos e pobres. É uma doença que atende todo mundo, porque as pessoas andam com os nervos à flor da pele. As pessoas andam como se fossem um vulcão prestes a entrar em erupção. Elas andam como se fosse um barril de pólvora prestes a explodir. A ansiedade tem dominado os nossos dias. E quando nós olhamos o que Jesus ensinou nesse texto, e eu quero entrar nesse texto daqui a pouco e mergulhar nele com vocês, mas antes é ver que entre as várias causas da ansiedade, o que causa ansiedade numa pessoa? O que faz uma pessoa ficar ansiosa? Praticamente duas coisas fazem uma pessoa viver com muita ansiedade. A primeira é algo chamado ameaça. Tem muita gente ansiosa, preocupada, sem dormir, pela ameaça de uma doença. Ela não tem a doença ainda, mas só a ameaça daquela doença já lhe tira o sono e ela fica doente. Só em pensar de ficar doente, ela já fica tão ansiosa que ela se torna um doente. A ameaça é causa da ansiedade. Outras têm medo de morrer. Elas ficam perturbadas só em pensar em morrer. E aí começam a não viver. Tem gente que fica aflita, ansiosa, só em pensar em alguém da sua família morrer. Às vezes você pega alguém chorando. E eu tinha um amigo. E vira e mexe, eu o pegava chorando. Eu disse, não, por que você está chorando, meu filho? Aconteceu alguma coisa, ele disse, não, eu estou pensando aqui, se minha mãe morrer? Eu disse, mas sua mãe está doente? Não. Sua mãe está no hospital? Não. Mas só de pensar que ela vai morrer, ou que ela pode morrer, eu já estou desse jeito. As pessoas, a solidão deixa a gente ansiosa. Outras pessoas sentem-se inseguras com a perda de um emprego, quanto ao seu futuro, não sabe o que vai ser amanhã. A ameaça gera ansiedade. Naquela época, aquelas pessoas, as que seguiam Jesus, viviam o drama da ameaça. Ameaça de perderem suas vidas, ameaça que não iam ter como cuidar dos seus familiares, do seu futuro. E isso estava deixando aquele povo ansioso. E Jesus então, no meio do seu sermão, para dar instruções sobre essa doença que já atingia aquelas pessoas. Então percebamos duas causas da ansiedade. Primeira, ameaça. Ameaça de qualquer coisa que pode vir a acontecer na sua vida. Como é que vai ser quando eu tiver que me aposentar? Mas ele não tem nenhum registro ainda na carteira, nem começou a trabalhar. E ele já está sofrendo como é que vai ser quando ele tiver que se aposentar. Ele já está preocupado como é que vai ser lá. Gente ansiosa não pode assistir alguns tipos de jornal. Porque a segunda causa da ansiedade é algo chamado medo. O medo gera ansiedade. E o medo é mais do que um sentimento. Segundo a Bíblia, o medo é um espírito. Tem gente que tem medo de não casar. Ela vive a vida dela com medo de não casar, não arrumar um homem. Ah, será que vai ter alguém para mim? Será que não vai ter? Outros têm medo de casar. Outros têm medo de casar e divorciar. Mas o medo domina as pessoas. E você, se você é uma pessoa ansiosa, se você sofre disso, você não pode assistir o jornal do Datena, meu filho. Porque é você assistir e trancar todas as janelas, todas as portas, porque você vai ter problema. Porque você começa a ver, um negócio está acontecendo a quilômetros de distância de você, você já fecha a janela. Eu tenho um primo que não dorme em São Paulo, antes dele conferir as janelas e portas dezenas de vezes. Eu estou falando dezenas de vezes. E ele mora no 15º andar de um prédio. E ele confere as portas dezenas de vezes, não consegue dormir.
Porque o medo gera ansiedade nas pessoas. Porque ele é mais do que um sentimento, ele é um espírito. Tem gente que, como eu disse, medo de casar, medo de não casar, medo de casar, medo de divorciar. Tem gente que não se relaciona porque tem medo de se decepcionar. Não se envolve porque tem medo de se frustrar. Tem gente que tem medo da vida. Não vive porque tem medo de viver. Outros têm medo da morte. Tem gente que tem medo da solidão. Outros têm medo da multidão. Tem gente que eu não vou na igreja, que se tiver mais de 20 pessoas eu já fico, eu estou preso, não sei o que vai acontecer comigo. Uns têm medo da solidão, uns têm medo da multidão, uns têm medo do hoje, outros têm medo do amanhã, alguns têm medo do conhecido, outros têm medo do desconhecido. Mas a ameaça e o medo são os grandes geradores de ansiedade dos nossos dias. Qualquer ameaça na nossa vida já gera uma ansiedade maluca, uma preocupação doida. E qualquer medo já começa a tirar você dos trilhos. E a ansiedade gera duas reações no ser humano. Reações físicas e reações espirituais. Sabia que a ansiedade gera reações físicas em você? Diz uma pesquisa que mais de 50% das pessoas doentes nos hospitais são doenças psicossomáticas, doenças geradas pela vida emocional. Boa parte delas pela ansiedade. Elas vão ao hospital, mas aquelas doenças que elas estão manifestando tem a ver com sua ansiedade. É o reflexo físico de algo emocional, de um sentimento de medo, de uma ameaça. E aí nós vemos num tempo em que as pessoas estão buscando, e isso é perigoso, uma paz química. Nós vivemos no tempo da paz química. Pastor, o que é a paz química? É o império dos calmantes. Nós vemos nos dias do império dos calmantes. O sono de muita gente é um sono artificial. Que ela precisa tomar um comprimidinho para ela dormir. É o império que nós vivemos. É o tempo que nós vivemos. São pessoas afetadas, afligidas, atingidas. E toda essa ansiedade só é reprimida, só é curada se ela tiver uma paz química. A paz dela é química, a paz dela tem um nome, e o nome é o nome do comprimido, do remédio que ela toma para dormir. E nós vemos cada vez mais gente dependente de remédio para dormir. Se ele viajar e esquecer o remédio, não dorme. Mesmo que ele esteja em Campos do Jordão, num hotel maravilhoso. Coisa maravilhosa, mas ele não consegue dormir. Mesmo que ele esteja em João Pessoa, no retiro de casais. Acorda todo dia de frente para o mar. Mas ele não consegue dormir. Porque ele precisa da paz química. Ele precisa do remédio, senão não dorme. Eu não estou aqui criticando e mandando você tirar o seu remédio. Não entenda desse jeito. Estou fazendo uma constatação do tempo que vivemos. A ansiedade causa reações físicas nas pessoas. A gente de todo lugar, e em todo lugar, na igreja, fora da igreja, nas fábricas, nas faculdades, em todo canto, hoje há meninos e meninas, 14 anos, já vai no médico, precisa tomar remédio para controlar a ansiedade. Meu filho, com 14 anos, minha maior ansiedade era se eu ia jogar bolinha de gude aquela tarde ou não. Se minha mãe ia deixar eu sair de casa ou não, para jogar bola na rua. Essa era a minha maior preocupação quando eu era garoto. E hoje nós vemos um sem número de meninos e meninas que vão nos consultórios que eles precisam tomar remédio contra a ansiedade. Eles já não dormem. Você já pode imaginar como é que vai ser daqui a 30 anos? Essa garotada que está começando a tomar remédio para dormir aos 13, aos 12, querendo controlar algo em suas vidas que a vida dela nem começou. Que conta que ele tem para pagar? Aos 12, 13 anos. Que família que ele tem para sustentar aos 14 anos? Que está tão ansioso. Que está tão ansiosa. É uma constatação. A segunda reação da ansiedade na nossa vida, ela é espiritual. Porque a ansiedade
tem o poder de nos afastar de Deus. Onde começa a ansiedade, termina a fé. Quando a ansiedade entra na sua vida, a fé começa a ir embora. Porque a ansiedade é o útero que gera a incredulidade. A ansiedade é irmã da depressão. É o útero onde são geradas todas as incredulidades, os medos que têm destruído o ser humano. E em Mateus 6, Jesus reservou esses versículos para ensinar o ser humano a vencer a ansiedade. Há 2000 anos atrás, Jesus já estava falando desse mal que mais atinge o nosso século. E as pesquisas dizem que daqui para frente, o que mais vai crescer é gente assim. Sabia? O top das profissões é terapeuta, psiquiatra, psicólogo, porque dizem que é o que mais se vai precisar nos próximos anos. É o que mais o povo vai precisar nos próximos anos. O que Jesus falou que é ansiedade. O que Jesus disse há 2000 anos atrás, o que é a ansiedade, segundo Jesus, segundo o texto que nós lemos na Bíblia. Vamos lá, quero dizer algumas coisas para vocês, compartilhar, meditar. Primeiro lugar, Jesus disse que a ansiedade é destrutiva. Ele disse que a ansiedade destrói. No versículo 22, ele usa essa palavra ansiedade, e a palavra que ele usa para ansiedade significa rasgar. Porque a ansiedade rasga. No versículo 29, ele cita outra palavra chamada inquietação, que significa um suspense constante, a vida o tempo todo nessa ansiedade. E essas duas palavras eram usadas na época de Jesus para descrever um barco que no meio de uma tempestade era surrado de um lado para o outro no meio daquelas ondas malucas. A palavra ansiedade vem de uma velha palavra anglo-saxônica que significa estrangular. Ansiedade é o mesmo que estrangular. Estrangulamento. Uma pessoa que sofre de ansiedade está sendo estrangulada. Ela gera uma esquizofrenia existencial. A pessoa é puxada de um lado para o outro. Mas a ansiedade não esvazia o seu amanhã do sofrimento, e também o que ela faz, mais importante, ela esvazia o seu hoje de todo o poder que ele tem para realizar na sua vida. Jesus falou que a ansiedade é destrutiva. Como eu disse, Jesus morreu entre dois ladrões. As pessoas hoje vivem entre dois ladrões: os remorsos do passado e as preocupações do amanhã. São os dois ladrões que ladeiam nossa vida, que perseguem nossa vida. E quando nós olhamos para as Escrituras, por exemplo, o apóstolo Paulo era um homem que sofria de ansiedade, e ele venceu esses dois ladrões de alegria. Os remorsos do passado, ele disse: eu esqueço das coisas que para trás ficam e caminho para o alvo. E quanto às ansiedades do futuro, ele disse: não andeis ansiosos em coisa alguma, antes façam orações a Deus, depositando sobre Ele todas as vossas preocupações. Em primeiro lugar, Jesus diz que a ansiedade é destrutiva. Ela destrói. Em segundo lugar, Jesus disse que a ansiedade é enganadora. A ansiedade engana você. A ansiedade, em muitos casos, tem o poder de criar um problema que você ainda não tem. Sabia? Muitas vezes, nós sofremos por um problema que é fictício, que não aconteceu ainda, que não chegou ainda, mas você já diz: mas vai chegar. Não chegou, mas vai chegar. Eu já estou me preparando. Ela já está sofrendo, já está tomando remédio, já está ficando sem dormir, porque a ansiedade perturba a nossa mente. Jesus disse que ela engana. A ansiedade engana você, fazendo com que você ache que seu problema já chegou, mas ele nem chegou ainda. Essa semana, eu mesmo vivi um forte ataque de ansiedade. Nessa semana. Porque ontem, meus pais mudaram definitivamente para a Bahia.
para viver a 2.000 quilômetros de distância de mim. E o máximo que eu fiquei longe dos meus pais em toda a minha vida foi 120 quilômetros. E eles agora estão a 2.000 quilômetros. E eu fiquei logo pensando essa semana, e se minha mãe adoecer? E se meu pai tiver um ataque na pressão? E se acontecer alguma coisa com eles? E eu não vou estar perto, e eu não vou poder ajudar, e eu não vou poder socorrer na velhice deles. Mas meu pai já tem 65 anos, o que vai acontecer com ele? Ele já não está lá muito bem, vai estar lá longe, como é que eu vou ajudar? Aí você me pergunta, seu pai está mal? Não, até que está bem. Sua mãe está mal? Também não está. Teve que ir no hospital, teve que controlar a pressão, teve que tomar remédio? Não tomam nenhum remédio. Tudo tranquilinho. Mas eu já estava sofrendo que um dia eles vão ter alguma coisa e eu vou estar longe, não vou poder cuidar. E aí eu estava estudando, estou estudando o Novo Testamento outra vez, e eu cheguei nesse texto. Eu disse, meu Deus, bem que Jesus disse que a ansiedade engana. Porque parece que eu nunca mais vou ver meus pais, parece que eu só vou vê-los agora no enterro deles, parece que eles vão sofrer tudo que eles precisarem sofrer sozinhos, não vão ter minha ajuda, não vão ter nada, acabou minha vida. Eu não vivo mais, eu não faço mais nada, porque eles se mudaram. Quanta gente não passa por esse engano? Jesus disse, a ansiedade é enganadora. Talvez você já está sofrendo, meu irmão. Aí se eu perder o emprego, mas tem alguma coisa? Não, não está acontecendo nada. Mas e se acontecer isso? E aí a gente começa, se acontecer isso, se acontecer isso, se ele morrer, se ela morrer. Meu irmão, ninguém vive de si. Porque a ansiedade nos engana. Quer ver como a ansiedade tem o poder de enganar você? Os discípulos estão no meio de uma tempestade num barco. Quase morrendo, a tempestade atacando de todos os lados. Jesus vem andando sobre as águas para socorrê-los. O que eles enxergam? O que eles enxergam, igreja? Um fantasma. Olha que loucura. Eles estão ansiosos no barco, porque a chuva é forte, a tempestade é forte. De repente Jesus vem vindo andando sobre as águas. Ele diz, piorou, é um fantasma. Além de morrer, a gente está vendo assombração, é fantasma, está tudo acabado. E Jesus estava indo socorrer, e Jesus estava indo acalmar a tempestade. Você talvez está criando fantasmas, sendo enganado. E o que eu quero lhe dizer é, nós temos Jesus, que quando vem, é para acalmar a tempestade, aleluia. Ele tem cuidado de vós, disse o apóstolo Pedro. Os discípulos estavam tão ansiosos, preocupados, pensando que ia morrer, que Jesus virou fantasma. Aí eles já pensaram em 1 milhão de coisas. Mas era só Jesus. A ansiedade engana. Porque a ansiedade faz nós sermos iguais os espias de Israel. Faz você enxergar os seus problemas como gigantes e enxergar você mesmo como um gafanhoto. A ansiedade faz você se unir às pessoas do exército de Davi, que só enxergavam gigante e Davi enxergava a vitória. A ansiedade engana você e faz você agir como Geazi, servo de Eliseu, que só viu o exército e não viu o cuidado, a proteção e a bênção de Deus sobre a vida deles. A ansiedade tem o poder de tirar os seus olhos de Deus e colocar os seus olhos nas circunstâncias. Por isso que onde começa a ansiedade, termina a fé. A ansiedade faz você olhar para as coisas temporais e esquecer as eternas. A ansiedade faz você enxergar só o aqui e agora, o hoje, e esquecer do restante. Jesus falou que pessoas preocupadas só com comida e corpo, e que se esquecem de sua alma, de sua relação com Deus, são loucas.
Jesus diz que gente que se preocupa só com as coisas dessa terra, comida, bebida, vestimenta, Jesus as chamou de loucas. John Rockefeller, o primeiro bilionário que existiu nos Estados Unidos, disse que o homem mais pobre que existe é aquele que só tem dinheiro. O homem mais pobre que existe é aquele que só tem dinheiro. A ansiedade, disse Jesus, aos seus seguidores, há 2000 anos atrás, é enganadora. Terceiro, sabe o que Jesus disse? Disse que a ansiedade é inútil. Se você ler de novo o versículo 45, não 45, Jesus se refere a 45, porque ele diz que qualquer preocupação da sua vida não lhe acrescentará um côvado à sua existência. Um côvado é 45 centímetros. Jesus disse que nada de preocupação sua vai prolongar a sua vida. Pelo contrário, Jesus está dizendo que a ansiedade pode encurtar a sua vida, porque a ansiedade mata você pouco a pouco. Ela rouba suas forças, ela aniquila os seus sonhos, ela enfraquece a sua fé, ela tira a sua confiança em Deus, ela te afasta e te torna muito menos que um cristão. A ansiedade é inútil. Os hospitais e as sepulturas estão cheios de gente ansiosa, porque a ansiedade mata, e ela começa estrangulando, esticando você, puxando você para lá e puxando você para cá. A ansiedade leva você a perder a alegria do hoje por causa da incerteza do amanhã. Como é que vai ser o meu emprego? A minha casa? A sua saúde? Esse empreendimento? Sua família? Os seus filhos? Onde estão os teus temores, querido? Quero dizer para você que Jesus ensinou que a ansiedade é inútil. Nenhuma ansiedade vai resolver o seu problema do hoje. Pelo contrário, ela vai fechar todas as portas que você pode entrar para viver o hoje, o agora. Porque o amanhã e o ontem estão inacessíveis para nós. Você não pode acessar mais o ontem. E você não consegue chegar no teu amanhã. Você precisa viver o hoje. Sabe o que Jesus também ensinou? No versículo 23 ele ensinou que a ansiedade é cega. É cega porque ela lhe passa uma falsa visão da vida, de Deus e de você mesmo. A ansiedade passa a nós, nos leva a crer que a vida é só o que comemos e vestimos. Jesus estava conversando com essas pessoas que eles estavam se preocupando só com o que comer e vestir. Ou seja, a ansiedade estava cegando eles. Eles estavam achando que a vida é só isso. Tem gente achando que a vida é só esse carro que você dirige, é só essa casa que você mora, é só essa roupa que você veste, é só isso que você está comendo. A vida não é essa. A ansiedade cega você e tira você do propósito central da vida, que o propósito central da tua existência é adorar, glorificar, conhecer a Deus, viver para Ele. Esse intervalo que Deus está te dando, de poucos anos, de um breve espaço de tempo nessa terra, teu propósito é glorificar a Deus. Mas tem gente vivendo, achando que a vida é só isso daí. Aí você não enxerga a obra de Deus na criação. Por que Jesus usa a criação? Porque Ele está dizendo que nós precisamos olhar para a criação e ver que eles não precisam ter despensa e nem celeiro. A despensa na época era para uma semana, o celeiro era para um ano. Jesus disse que eles não precisavam ter nenhum dos dois, porque o Senhor provisionava
para a vida deles. Por isso eles não plantavam, eles não colhiam, porque o Senhor lhes dava cada dia. A ansiedade cega você, querido. Ela te engana, mas ela te cega. Ela mostra para você uma vida que não é realidade, que é só nessas coisas terrenas, temporais, passageiras. E aí a pessoa conquista uma coisa, ela fica ansiosa, louca e desesperada querendo outra. Ou quando não conquista, não tem, ela se desespera. Alguns se matam. Alguns matam seus filhos. Como as famílias que nós estamos vendo agora. Sai um dinheiro, ele mata o filho para não precisar dividir. E é isso que vai motivando as pessoas, porque o sentimento está errado, o pensamento está errado. Jesus está dizendo, a ansiedade é cega. Quando você só olha para a circunstância, para o seu problema, para essa luta, para o que comer, para o que vestir, você está ficando cego. E Jesus está dizendo, a vida não é só isso. A vida tem outro propósito. O propósito principal da sua vida não é construir casas, não é ter propriedades, não é andar no melhor carro, porque eu acabei de sair e limpar os meus sapatos da terra de um cemitério, e lá tem gente que está lá e a conta tinha milhões, e tinha casas muito confortáveis, mas para lá nada vai, nada se leva, nada se tem. Então, querido, a vida não é só isso. Você pode ter tudo e perder a Deus. Você pode ter tudo e andar longe de Deus. Por isso Jesus chamou gente assim de louca. É gente louca que está vivendo só para essas coisas. Em quinto, no versículo 30, Jesus disse que a ansiedade é incrédula, descrente. A ansiedade nos torna menos cristãos. A ansiedade rouba a nossa fé, porque ela é incompatível com a fé. Por isso que Jesus disse, vocês estão se assemelhando aos pagãos. Quando você, escuta bem isso que eu vou lhe dizer, que Jesus ensinou aqui. Quando você está ansioso demais, quanto ao que comer, beber e o que vestir, você está se rebaixando. Sabia? Jesus disse que quem só vive preocupado com isso, nós acabamos de ler, está se rebaixando, vivendo num nível inferior ao dos animais e das plantas. A ansiedade é incrédula, porque quem vive ansioso só pelo que comer, o que vestir, só pelas coisas materiais, está se rebaixando a um nível inferior ao dos animais e das plantas. Jesus está dizendo, olhem os animais, olhem os pássaros, olhem os lírios. Se você vive só se preocupando com essas coisas, você está dizendo, eu sou menos que um animal irracional, eu sou menos que uma planta. E Jesus está dizendo, vocês valem mais do que os animais. Jesus está dizendo, toda a natureza depende do Deus que jamais falha. Por que vocês são incrédulos desse jeito? Somente os homens é que lutam para não depender de Deus. Porque toda a natureza depende de Deus. E Jesus está dizendo, vocês são menores que os corvos? Vocês são menores que os lírios? Não, vocês valem muito mais. Então não se rebaixe. A ansiedade é incrédula. Ela rebaixa você a menos que um animal. Quando você vive ansioso pelas essas coisas terrenas, você está se rebaixando às plantas. Vivendo num nível inferior ao dos animais. Como que se dizendo, Deus não cuida de mim, Deus não cuida de mim, Deus não me dá isso, eu não tenho essa roupa, eu não tenho essa comida, eu queria ter isso aqui. E as pessoas estão vinculadas só no ter e longe do ser. E Jesus está dizendo, vocês não foram chamados para ter, vocês foram chamados para ser. Você foi chamado para ser discípulo, ser adorador, ser filho de Deus, ser servo de Deus, ser amigo de Deus, ser o ser
ser mais próximo de Deus o possível. Para isso nós somos chamados. Jesus no capítulo 6 de Mateus, recapitulando, está dizendo que a ansiedade é destrutiva, a ansiedade é enganadora, a ansiedade é inútil, a ansiedade é cega e a ansiedade é incrédula. E aí Jesus nos ensina como vencer a ansiedade com 3 palavras. E eu quero passar isso para você. Há 2000 anos atrás, o remédio que Jesus deu para a ansiedade foram 3 palavras. Eu não sei um nome de remédio para ansiedade, qual que é? Não sei. Mas não foi esse que Jesus receitou. Não foi esse que Jesus deu. Como? Sertralina é um dos remédios para isso. Eu só conheço o Dorflex, é o único que eu tomo. De vez em quando. Qual foi o remédio que Jesus passou para a ansiedade? Sertralina. Qual foi a receita que Jesus deu para vencer a ansiedade? Jesus deu uma receita com 3 palavras. A primeira palavra que Jesus disse, se você quer vencer a ansiedade, a primeira palavra é Pai. Está no versículo 32. Jesus, a primeira palavra da receita de Jesus para a ansiedade. Jesus disse, para Eduardo Bortolossi tomar todos os dias uma dose bem alta de Pai. Versículo 32. A primeira palavra da receita de Jesus para vencer a ansiedade é Pai. Sabe o que Jesus estava dizendo? Vocês têm um Pai. Jesus estava dizendo, vocês têm um Pai que faz hora extra. Enquanto você dorme, Ele trabalha e cuida de vocês. Olha que coisa extraordinária. Jesus, quando nos mandou orar, Ele não nos mandou orar ao apóstolo superior do céu. Jesus, quando nos mandou e nos ensinou a orar, Ele não nos mandou orar ao bispo todo-poderoso do céu, ao anjo Gabriel, ao anjo não sei o que. Jesus, quando nos ensinou a orar, disse, Pai nosso que estás nos céus. Sabe o que Jesus está dizendo? O primeiro medicamento melhor para a ansiedade é o Pai. O nosso Pai conhece todas as nossas necessidades. Ele nos ama, Ele é o nosso Pai, Ele conhece tudo de você, nele vivemos, nele existimos, Deus que nos criou, Ele que nos sustenta, Ele que nos protege, Ele que nos livra, Ele que provisiona tudo. Você tem um Pai, meu filho. A questão é que tem gente tão ansiosa que elas se esquecem que tem um Pai que zela por elas, que cuida delas. Jesus está dizendo, o Pai não nos dá pedra quando pedimos pão, não nos dá cobra quando pedimos peixe. Vocês têm um Pai. Eu não sei como vai ser o seu amanhã, o seu emprego, como é que vai chegar a comida, como é que vai chegar a roupa, como é que vai chegar a faculdade do seu filho, como é que vai chegar a sua casa, como é que você vai se livrar disso. Mas eu sei que o nosso Deus é o nosso Pai, aleluia. Conhece tua necessidade, conhece o que você vive hoje, sabe o que você precisa hoje, e sabe o que a Bíblia diz? O nosso Pai nunca falha, aleluia. Eu tenho um Pai. Quem é o teu Pai? Porque Jesus disse e lembrou que se porventura um pai ou uma mãe se esquecer do filho que ainda ama, o Senhor não esquecerá de você, porque você tem um Pai. Querido pastor, e se eu ficar doente? Você tem um Pai.
E se eu perder o emprego, você tem um pai. E se aquela notícia chegar de sopetão na minha vida, você tem um pai. E isso que eu não consigo ter, e o filho que eu não consigo ter, e isso que não acontece, e a casa que eu não consigo ter, e eu queria comer isso. Você tem um pai que está cuidando de você. Ele é o Deus das luzes, o Senhor de tudo. E Jesus tem uma palavra extraordinária que ele usa quando faz a oração e que ele usa quando também fala na cruz a Deus. Ele chama Deus de Abba. Jesus, quando disse: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, ele está dizendo: Abba, que estás nos céus. E essa palavra Abba é uma palavra que não tem tradução para o português, porque ela é o balbuciar de uma criança que nem fala ainda, que está tentando falar. Por isso que alguns tentam traduzir Abba e traduzem para paizinho. Não é o literal, porque não teria uma tradução. Porque Jesus está dizendo: o Pai que estás nos céus é um Deus que, mesmo eu nem sabendo falar, sem compreender as coisas, sendo uma criança que não conhece nada da vida ainda, Ele sabe tudo de mim. Ele sabe tudo de você. A receita de Jesus tinha 3 remédios, descritos em 3 palavras. A primeira é Pai. Deus não é como o seu pai foi para você. É difícil, das vezes, pessoas que tiveram ou não tiveram pai, ou pais ausentes, enxergar Deus assim. Porque normalmente elas enxergam Deus através da lente do seu pai terreno. Deus não é como o seu pai. O seu pai ficou anos ausente. Deus está presente todos os dias. O seu pai abandonou a casa, foi embora e largou sua mãe sustentando vocês. Mas Deus jamais te deixará, nunca te abandonará, diz a Bíblia. O seu pai bateu, ofendeu, bebeu, esmurrou, chutou as portas da sua casa, quebrou tudo, mas Deus é delicado, amoroso, abraça, beija, te põe no colo. Você tem um pai, aleluia! Nós temos um pai. O antídoto para a ansiedade é: Deus, o meu pai, conhece tudo de mim e jamais falhará. Eu e você temos um pai. Há 2000 anos atrás Jesus disse: não fiquem ansiosos, porque vocês têm pai. Olhem para o Pai. Ele sustenta animais, Ele sustenta a terra, Ele sustenta plantas. Será que o Pai não vai sustentar vocês? Jesus está dizendo: não se rebaixem, não vivem como se não tivessem pai, não vivam como se fossem órfãos. Você não é órfão, você tem um pai. Ele está nos céus, Ele segura a terra toda com a palma das suas mãos, mas conhece o teu ontem, o teu hoje, e conhece tudo da tua história. Você tem um pai, querido. Amém, querido? Obrigado, Marcelo. Primeira receita de Jesus para vencer a ansiedade é pai. Nós temos um pai. A Dilma pode falhar. O INSS também vai falhar, irmão. Mas o pai não vai falhar. Você crê nisso? Segunda palavra que Jesus colocou na receita para vencer a ansiedade é a palavra fé. Para vencer a ansiedade, precisamos de fé. Versículo 30, Jesus diz: vocês não estão vendo os animais aí, homens de pequena fé. Jesus disse para eles:
Nós vencemos a ansiedade quando confiamos em Deus. A fé é o antídoto que vence a ansiedade. O apóstolo Paulo ensinou, Filipenses capítulo 4, que para vencer a ansiedade é preciso ter fé para orar a Deus. Porque a ansiedade é um sentimento errado, um pensamento errado, um estrangulamento que nós não precisamos viver. E aí quando falamos de fé, algumas pessoas têm a tendência de medir fé com o termômetro da força. E deixa eu dizer essa frase para você hoje. Fé não é força, fé é entrega. Fé, vou repetir, não é força, fé é entrega. Algumas pessoas dizem, aquela pessoa é mais forte na fé. Está errado, querido. A fé não usa o termômetro da força, a fé usa o termômetro da entrega. Jesus estava dizendo, entreguem as suas vidas nas mãos do Pai. Entreguem, creiam, confiem, sejam capazes de depender de Deus. Sejam capazes de ter fé para depender de Deus. Porque fé é uma entrega, fé não é força. A sua fé determina o quanto você entrega para Deus. O tamanho da sua fé vai determinar o quanto de sua vida você é capaz de colocar nas mãos de Deus. Porque às vezes nós entregamos a Deus só algumas áreas. E outras nós dizemos, Deus, deixa que essa aqui eu cuido.